Após recesso do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal retoma hoje, 2 de agosto de 2023, julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal no Brasil. A sessão conta até aqui com 3 votos, do ministro Gilmar Mendes, relator do caso, que sustentou que a posse de quaisquer drogas para uso pessoal não seja considerada crime, e dos ministros Luiz Barroso e Edson Fachin, que votaram apenas pela descriminalização da posse da maconha. Há 15 anos atrás, no ano de 2008, produzi e realizei 2 matérias especiais para abordar a condição da criminalização das drogas no país e, em particular, da maconha. De lá para cá, o debate público em torno do tema avançou e o atual julgamento do STF não seria possível sem que houvesse esta evolução. Felizmente, foi superada uma quase interdição do debate que impossibilitava inclusive manifestações públicas defendendo outras alternativas para lidar com o tema. Porém, ainda seguem difundidos muitos estereótipos e lugares comuns quanto ao assunto. Para a realização das reportagens, foram ouvidas então diversas fontes, entre ativistas, juristas, advogados, autoridades públicas de segurança e saúde, entre outras, de modo a enquadrar a questão numa perspectiva ampla. Apesar do tempo decorrido, estamos falando do já longínquo ano de 2008, as matérias que aqui seguem são não apenas um documento, como permanecem atuais na medida em que, no fundamental, a criminalização não mudou. O artigo 28 da Lei de Drogas em vigor, que é do ano de 2006, estabelece tipificação penal para os casos de porte de drogas. Penas que vão de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e medidas correcionais de comparecimento a programas ou cursos educativos, podendo se configurar como antecedentes criminais no julgamento de outros delitos. As 2 reportagens que aqui seguem contaram com a colaboração indispensável dos colegas jornalistas Roberto De Martim, Telmo Fadu e Leonardo Souza. Em 31 de março deste ano, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerou que Ronaldo Lopes, preso com quase 8 gramas de cocaína, não cometia crime. Relator do caso, o juiz José Henrique Torres alegou que o artigo 28 da atual Lei de Entorpecentes é inconstitucional. Há mais de 20 anos defendendo a legalização das drogas, a jurista Maria Luísa Caram, que foi citada no parecer de Torres, comentou o fundamento da decisão. Fundamentalmente, o próprio princípio da legalidade, que é a base de um ordenamento jurídico de um Estado de Direito Democrático, segundo o qual a liberdade é sempre a regra, toda proibição é uma exceção que só pode ser imposta pelo Estado na medida em que a conduta da pessoa atinja concretamente os direitos de terceiros. Torres invocou ainda o princípio da igualdade, já que ninguém é preso por portar bebidas. Se eu quiser fumar, deixa que eu fumo. Se eu quiser beber, deixa que eu bebo. Pago tudo que eu consumo. O artigo 28 da Lei de Entorpecentes diz que quem adquirir, guardar ou trouxer consigo drogas para consumo pessoal estará submetido às penas de prestação de serviços à comunidade e participação em curso educativo. Nesse sentido, a lei é considerada por muitos um avanço, pois não pune com perda de liberdade o usuário ou dependente de drogas, além de ser rigorosa com os traficantes, já que para o tráfico a punição é de 5 a 15 anos de reclusão. Mas a lei não é descritiva e, embora estabeleça critérios para avaliar se o porte ou cultivo de drogas se destina a consumo individual ou negócio, cabe ao juiz a decisão. Paulo Giordano, juiz da 2ª Vara de Entorpecentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, explica. As circunstâncias em que a prisão se deu, o modo de agir do indivíduo, os antecedentes do indivíduo, a conduta dele depois da prisão. Então são todos esses fatores que o juiz vai levar para decidir se a droga, naquele caso, era para consumo próprio ou não. Não é apenas, como alguns pensam, a quantidade de drogas que é levada em consideração. O agente está com 2 gramas de cocaína e ele pode ser enquadrado como sendo traficante. O advogado criminalista Aldo de Campos diz que a situação acaba dando ao policial que faz o flagrante grande influência no modo como o crime será classificado. Ele critica a lei. Apesar de ser vendido como medidas administrativas, é importante ressaltar que não se tratam de medidas
administrativos, mas medidas penais. São sanções que são impostas pela justiça penal. Ainda existe o etiquetamento, ou seja, aquele constrangimento do indivíduo ter que ir até uma audiência e se ver na frente de um juiz penal. Apesar de ter alegado que a droga servia a consumo próprio, Ronaldo Lopes foi enquadrado como traficante. A acusação era estabelecida numa denúncia anônima. Ele recorreu e mais de um ano depois, a Justiça Paulista avaliou que a prova não era válida. Mas a Corte foi além, ao julgar que não é constitucional criminalizar o porte de drogas para consumo pessoal, absolvendo Lopes de tudo. Embora sirva esse caso particular, especialistas apontam que a decisão abre precedentes. Ainda há recurso para a nova sentença e o caso deve ir parar no Supremo Tribunal Federal, que é quem decide, no fim das contas, sobre a constitucionalidade das leis. O caso de Lopes soma-se à maior polêmica em torno das drogas. Vista em sua relação com a saúde pública e a violência, ela diz respeito à própria criminalização e ilegalidade das substâncias. Para o secretário nacional antidrogas, general Paulo Roberto Shoa, uma eventual legalização de qualquer das drogas proibidas não pode ser feita por um único país e traria problemas graves. O traficante sabe que ele, no país que está legalizado, ele pode vender à vontade porque está legalizado. Então o traficante corre para aquele país. Então há uma corrida para usar e uma corrida para vender a droga. E aí o sistema de saúde do país não aguenta, porque com certeza isso leva a um aumento da dependência química e uma série de problemas relacionados à saúde pública e até mesmo relacionados à segurança. Já a jurista Maria Lúcia crê que legalizar não é incentivar o uso e a proibição é o maior dano. É um dos grandes enganos do proibicionismo é pretender que a proibição seria destinada a controlar a disseminação das drogas, quando na verdade a proibição significa exatamente a total ausência de controle. Porque quando você entrega um mercado à ilegalidade, esse mercado é completamente desregulado. Uma das associações mais frequentes entre as drogas ilícitas e sua proibição é de que elas trariam maiores danos à saúde. Giovanni Aqualia, técnica de saúde mental, álcool e drogas do Ministério da Saúde, não valida o raciocínio. Para a saúde, não tem algo que diga assim, o fato de uma droga ser ilícita ela é pior para a saúde. Então esse conceito ilícito e ilícito não é um conceito de saúde, é um conceito jurídico, com interesses econômicos, políticos, históricos, a questão de como que veio a proibição das drogas, e lembrar que também existem outras drogas que também são ilícitas, controladas, que são os remédios, os medicamentos. Comentando o caso da maconha na Holanda, Giovanna acrescenta que o que se busca no que diz respeito à saúde é a redução de danos e restrição ao uso. Às vezes as pessoas acham que na Holanda é legalizada a droga. Não é que é legalizada. Ela tem áreas de uso. Você no coffee shop pode usar. Existe até cardápio e tal. Mas você não pode ficar usando no meio da rua. São padrões que são restrições do uso e do comportamento, que é um pouco o que está sendo feito em relação ao álcool no Brasil, que é, vamos proibir o álcool? Isso vai adiantar alguma coisa ou vai criar outros problemas que aí tem relação com o tráfico e tal? Não, vamos restringir o uso. Contrário à legalização, Marcos Vinck, presidente da Associação Nacional dos Policiais Federais, diz que descriminalizar também não é o caminho, já que haveria aumento no consumo e maiores problemas com o tráfico. Os traficantes não querem liberar a droga. O que eles querem é descriminalizar o uso. Porque se descriminalizar o uso, obviamente que o número de usuários aumentaria. Muita gente hoje não usa droga por medo da repressão. Então, à medida que não é mais crime usar droga, aumentaria o número de usuários, logo aumentaria a clientela deles. Mas a controvérsia não vem só daí. A própria discussão sobre as drogas tem sido alvo de manifestações distintas. Apologia às drogas ou liberdade de expressão? Esse é o tema da nossa próxima e última reportagem especial. Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta. Dizem que é do bom, dizem que não presta. Querem proibir, querem liberar e a polêmica chegou até o Congresso. Não há qualquer dúvida de que a Marcha da Maconha, tanto quanto os respectivos panfletos de divulgação, configuram crime de apologia.
9 das 13 capitais brasileiras onde deveria ocorrer a passeata intitulada Marcha da Maconha no dia 4 de maio foram impedidas de realizar o ato. O entendimento das justiças desses estados foi o mesmo do ex-secretário nacional de Segurança Pública, o deputado carioca Antônio Carlos Biscaia, que no plenário da Câmara Federal se manifestou pela proibição. A marcha, que já ocorria em algumas cidades do Brasil desde 2002, aconteceu simultaneamente este ano em 20 países, mas acabou sendo permitida aqui apenas nas cidades de Recife, Vitória, Florianópolis e Porto Alegre, sendo vedada São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Curitiba, Fortaleza, Cuiabá e João Pessoa. Para o estudante de antropologia Sérgio Vidal, um dos organizadores da passeata que ocorreria em Salvador, e por isso é processado por apologia ao crime, o fato nada se deve ao título do evento. As pessoas ficam falando, a Marcha da Maconha ela foi proibida porque tinha esse nome maconha. Eu discordo muito disso, porque podia ser qualquer nome, podia ser Marcha Verde, Passeata Verde, mas se fosse acontecer em 15 cidades com uma organização bem feita, com muita gente participando, ia ser proibida de qualquer jeito. Então não foi porque era esse ou aquele nome, mas porque estava mostrando que tinham pessoas interessadas de fato em mudar a situação. Para o secretário nacional antidrogas, general Paulo Roberto Uchoa, aqueles que querem a legalização das drogas não se manifestam nas ocasiões importantes. A nova lei de drogas, ela foi trabalhada no Congresso Nacional por 2 anos. Ela passou na Câmara dos Deputados e no Senado Federal num período de janeiro de 2004 até agosto de 2006, quando ela foi homologada. Durante esse período aconteceram audiências públicas e nunca nenhuma pessoa física, nenhuma pessoa jurídica, nenhuma ONG chegou lá. Senhores deputados, os senhores estão fazendo a lei, permita que a gente dê uma contribuição, quem sabe não pode colocar aí a legalização e tal, mas não, nenhuma ocasião apareceu. Mas a proibição, tomada em caráter liminar, assim como a prisão de 16 manifestantes pelo país, causou polêmica. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, seção do Rio de Janeiro, considerou que ela foi inconstitucional, pois violava o direito de liberdade de expressão. Liberdade de expressão! Deixa a bola, filha da expressão! A livre expressão é o que constrói uma nação, independentemente da moeda e sua cotação. Deixa a bola, filha da expressão! Com este entendimento, o deputado federal Chico Alencar, também carioca, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a decisão. Talvez por se tratar do lugar mais tradicional onde ocorria a marcha, os parlamentares do Rio foram os que mais se manifestaram sobre o tema. A sociedade como um todo entende que a substância entorpecente faz mal à pessoa e por fazer mal à pessoa deve ela ser proibida. Porque fazer mal à saúde do usuário, álcool faz também, cigarro faz também, sol faz também, tudo faz. E não se proíbe ninguém de beber álcool nem de tomar sol. A questão das drogas é uma questão que tem que ser debatida nos fóruns competentes, pelas autoridades competentes, sejam elas de saúde, sejam elas de segurança pública. Eu acho que o mais importante é a liberdade de discussão para poder formar massa crítica. Tem que trazer a discussão para as ruas, sim. Eu vi parlamentares dizer, mas essa discussão tem que ficar no mundo acadêmico ou no legislativo. Por quê? O que é o mundo legislativo que não a própria população e a própria sociedade? E o que é a academia? Estas foram as posições do deputado federal Marcelo Itagiba, ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, e da deputada federal Marina Magesi, licenciada da Divisão de Repressão a Entorpecentes da Polícia Civil Fluminense. Em virtude da proibição da marcha, no dia 10 de maio ocorreu um evento em prol da liberdade de expressão nas capitais impedidas de realizá-la. No Rio de Janeiro, a OAB esteve à frente do evento e convidou outras entidades como a Associação Nacional dos Jornais, a ANJ, que também entendeu a proibição como uma censura. Ricardo Pedrosa, jornalista que representou a ANJ no evento, explicou a adesão. Houve a intenção de se fazer uma marcha pela descriminalização da maconha. Então não era uma apologia ao crime, mas a gente não estava ali defendendo o propósito em si da manifestação que se pretendeu. O que a gente estava lá era defendendo o direito de manifestação.
Mas a imprensa não tem contribuído com o debate em torno das drogas. É isso que mostra o estudo Mídia e Drogas da Agência de Notícias dos Direitos da Infância, a ANDI. A pesquisa acompanhou mais de 60 veículos de comunicação no biênio de 2002 e 2003, e mesmo tendo excluído as notícias sobre tráfico de drogas, constatou que a abordagem do uso e do usuário na mídia se associava a caso de polícia ou problema moral. Guilherme Canella, consultor do estudo, comentou o resultado. Ao se abortar uma discussão mais ampla de políticas públicas, uma discussão de saúde pública, de redução de danos e, eventualmente, até mesmo a discussão sobre liberalização ou não do consumo de droga, de algumas drogas ilícitas ou de todas as drogas ilícitas, a gente tem um empobrecimento muito significativo do debate que poderia ser levado a cabo pela imprensa com relação a este tema. E, por fim, ao associá-lo, sobretudo, à discussão de violência, nós acabamos centralizando o debate ao redor das políticas repressivas, que são uma alternativa, mas não são a única e nem são consensuais entre os especialistas da área.